Se você também acha que pera e gorgonzola foram feitos um para o outro, comenta aqui embaixo. Quero ser seu amigo. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje o vídeo está um pouco diferente, porque eu trouxe uma receita clássica, mas que tem uma pegada não clássica. Eu quis fazer um vídeo especial, já que o Dia dos Namorados está chegando, com uma receita que fosse assim, chique, sabe? Para você servir ali no Dia dos Namorados. E se você não tem namorado, namorada, não se preocupa, porque você pode fazer essa receita sempre, em qualquer época do ano, para os amigos, para a família, para você. Mas eu quis fazer assim um vídeo especial para esse dia, com uma receita especial. E aí eu resolvi trazer uma receita de quiche. Mas não é uma receita de quiche qualquer. É uma receita de quiche que mistura pera e gorgonzola. Porque pera e gorgonzola, para mim, nasceram um para o outro. Combina muito. E nessa receita de quiche fica maravilhoso, porque junta assim o docinho da pera, porque a gente vai fazer ainda uma caramelizadinha nela ali na frigideira, com aquele sabor mais forte do gorgonzola, e fica uma combinação muito gostosa. Sabores surpreendentes, é uma receita assim chique, sabe? Mistura pera e gorgonzola, a receita ficou chique. Basicamente é isso. De qualquer forma, eu vou te mostrar como fazer a massa da quiche e depois como a gente vai misturar também a proporção do recheio ali dos ovos com creme de leite. Então você pode usar essa receita também como base para outros sabores. Mas se você nunca experimentou ou se está hesitando ali se deveria experimentar ou não pera e gorgonzola, experimenta, porque eu acho que vale a pena. Então se você quer aprender a fazer essa receita de quiche de pera com gorgonzola, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Vamos começar pela massa da quiche, porque ela precisa descansar um pouquinho na geladeira para ajudar ela a ficar mais crocante. E aí, enquanto ela descansa, a gente faz o recheio. Já tem receita de quiche Lorraine aqui no canal, que é a quiche clássica francesa, mas hoje eu vou dar uma colher de chá e vou mostrar a receita toda de novo, inclusive como se faz a massa. Mas se você ainda não assistiu o vídeo de quiche Lorraine aqui do canal, vai lá assistir depois desse vídeo. E a forma que eu vou usar para fazer minha quiche é essa aqui, de fundo removível e com 18 centímetros de diâmetro. Então as quantidades que eu vou fazer aqui são para uma quiche desse tamanho. Então, se você quiser fazer uma quiche maior ou menor, é só você ajustar as proporções. E se você tiver aquelas formas que tem aquelas canaletazinhas assim, é a forma clássica para fazer quiche. Como eu não tenho, eu costumo fazer essa aqui na minha forma velha de guerra, que é a forma que eu sempre uso para fazer quiche. Eu vou começar misturando todos os ingredientes da massa aqui nessa tigela. E aí aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu tenho 150 gramas de manteiga em cubinhos gelada. A manteiga tem que estar gelada, porque o que a gente quer fazer com essa massa é incorporar a manteiga com a farinha, formando uma farofinha. A gente não quer trabalhar muito a massa, a gente não quer que fique uma massa muito lisa e homogênea. Ela precisa sim ficar com uma liga que a gente consiga modelar e depois abrir, mas ela ainda vai ficar com uns pedacinhos de manteiga, porque é isso que vai garantir que ela fique crocante. Então é por isso que a manteiga tem que estar gelada, para ela não se desfazer totalmente ali. E aí por isso também que a gente coloca na geladeira, porque isso mantém a manteiga gelada, a manteiga não vai derreter, e aí quando for pro forno vai dar aquele efeito crocante. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é incorporar a manteiga na farinha com a ponta dos dedos, e aí como eu falei, sem trabalhar muito, a gente vai dar uma quebradinha e quando chegar numa consistência de farinha, aí a gente vai parar e vai colocar a nossa água, que é para conseguir dar a liga nessa massa. A gente vai incorporando assim com a ponta dos dedos, quebrando os pedaços de manteiga. E em francês essa técnica é conhecida como sablagem, porque sable em francês é areia, justamente porque a gente quer chegar numa consistência de uma farofinha grossa assim, como se fosse uma areia. E aí quando a gente chega nesse ponto, a gente pode parar de trabalhar a massa, dá pra ver que ainda tem uns pontinhos de manteiga aqui, mas eu quero que fique assim para ficar crocante. E agora eu vou incorporar a água, que é o que vai dar a liga na nossa massa. E a água ela tem que estar gelada justamente para não derreter a manteiga. A massa da quiche ela é muito parecida com uma massa de empada ou de empadão, a famosa massa podre, como a gente conhece aqui no Brasil. E eu sei que muita gente coloca ovo na massa podre.
Eu gosto de fazer a massa da quiche só com água, mas você pode colocar ovo se você preferir, e aí se você colocar ovo, pode ser que você ainda tenha que colocar um pouquinho de água para dar a liga, mas aí você vai colocar bem menos água. Mas eu gosto de fazer só com água gelada, mas aí vai da sua preferência. Então eu coloco água gelada e importante, a gente vai adicionando a água aos poucos. Aqui tem 1 xícara de água, mas provavelmente eu não vou usar tudo. A gente vai colocando a água aos poucos e misturando. E aí, quando a gente conseguir formar uma bola com essa massa, a gente para de incorporar água, não precisa adicionar mais, senão ela vai passar do ponto e vai ficar muito mole. Então, a gente só quer mesmo colocar água suficiente para dar a liga na massa e a gente conseguir modelar e depois abrir. Vai misturando, porque parece que às vezes ainda tem farinha aqui nas paredes da tigela, mas conforme você começa a misturar, essa farinha vai sendo incorporada. Já consegui formar uma bola. Eu usei exatamente meia xícara de água, que eu tinha colocado 200 ml e sobraram 100. Agora a gente vai deixar a massa na geladeira. Então eu peguei aqui um plástico filme, eu vou embrulhar a massa para ela não ressecar. E eu vou deixar na geladeira por uns 15 a 20 minutos, o tempo ali da gente fazer o recheio. Quanto mais tempo você tiver, melhor. Se você quiser até deixar de um dia para o outro, você pode. Mas uns 15 a 20 minutos já é suficiente, só para ela dar uma gelada mesmo e dar uma segurada na temperatura da manteiga. Enquanto isso, vou pegar os ingredientes para a gente preparar o recheio. Bem, essa é uma quiche de pera e gorgonzola. Então aqui nós temos pera e gorgonzola. Não me diga, Clarissa. Sim, às vezes as coisas óbvias também precisam ser ditas, não é mesmo? A primeira coisa que eu vou fazer é cortar a pera em fatias e aí eu vou colocar aqui na frigideira com um pouquinho de manteiga para dar uma douradinha e trazer um sabor a mais, sabe? Um sabor mais amanteigado, caramelizado. É opcional, porque ela vai cozinhar no forno, mas eu acho que dá uma diferença você dar uma puxada ali na manteiga na frigideira. Nossa, dá uma puxada na manteiga, tô chique, bem MasterChef. Mas antes de cortar a pera, eu também já vou pré-aquecer o forno a 200 graus, porque a gente vai dar uma pré-assada na massa da quiche, depois que ela sair da geladeira, antes de colocar o recheio. E agora eu vou cortar a pera. Eu corto com casca mesmo. Eu corto assim, e aí aqui eu vou fazendo fatias. E eu faço fatias não muito finas. E aí quando tem aqui a semente, eu só dou uma tiradinha aqui. E não tem problema se ficar um pouquinho irregular, porque a pera ela não vai aparecer no recheio. Geralmente na quiche, a primeira coisa que a gente coloca é o que vai dar sabor ao recheio. Então, por exemplo, na quiche Lorraine, que leva bacon, a gente pega a massa, coloca o bacon e depois a gente joga a mistura de ovos. Então, geralmente o que vai saborizar o recheio fica no fundo. Então, a pera não vai aparecer, ela vai mais dar o sabor ali. Então, se ficar um pouquinho irregular, não tem problema. Cortei a pera, vou colocar 1 colher de sopa de manteiga aqui na frigideira. A manteiga derreteu e eu vou adicionar as fatias de pera aqui. Eu tento colocar sem sobrepor muito, que é para elas ficarem douradas. E aí eu deixo dourar de um lado e depois eu vou virar para dar uma douradinha do outro lado. Enquanto as peras estão aqui dando a caramelizada, eu vou aproveitar para fazer aqui a mistura de ovos e creme de leite. São 3 ovos para 250 ml de creme de leite. E eu peguei e fui aqui para bater o recheio, mas antes eu já vou dar aqui uma virada às minhas peras. Gente, já tá um cheiro delicioso de pera caramelizada aqui. E agora eu vou bater isso aqui. Eu já vou temperar também com um pouco de sal, pimenta do reino, noz moscada, que super combina com recheios à base de creme de leite. A mistura de ovos e creme de leite está pronta. Minhas peras também, olha só como caramelizaram bem. Então já vou reservar aqui e vou pegar a massa na geladeira. Peguei aqui a massa na geladeira e a gente vai abrir essa massa. E aí a gente precisa abrir essa massa num diâmetro maior do que a forma, já que a gente precisa fazer também as laterais.
Então, o que eu sugiro, que eu acho que é a forma mais fácil de abrir essa massa, é abrir em cima de um papel manteiga. Então, aqui eu tenho uma folha de papel manteiga. E aí, depois, a gente vai pegar essa folha e vai virar aqui com a massa. E aí, a gente vai apertando na forma. Essa é a forma que eu acho que é mais fácil de abrir e transferir a massa para a forma sem correr o risco da massa quebrar. Então, eu coloco a massa aqui sobre o papel manteiga. E aí, com o rolo, eu vou abrir. E aí eu abro aqui até eu ver que tá maior do que o diâmetro da forma. Era para ser um círculo, mas ficou uma coisa um pouco deformada. Mas não tem problema, porque a gente vai apertar essa massa aqui na forma, na parede. E aí a gente vai tirando o excesso de onde tiver com mais massa e vai acertando. Então não tem problema se não ficar um círculo perfeito. Agora que eu abri a massa, eu vou transferir daquele jeito que eu falei para vocês. Agora sim, é hora de eu ajeitar a massa aqui na forma. E aí a gente precisa ajeitar de modo que a massa fique mais ou menos toda com a mesma espessura, sem que fiquem pontos muito finos, que vão acabar ficando muito fracos para sustentar o recheio. Então a gente tem que deixar tudo mais ou menos da mesma espessura. Vou fazer o seguinte, nessa parte aqui, que está muito alta, eu vou cortar. E aí eu vou transferir essa massa aqui para as partes que estão mais baixas, para tentar deixar também tudo com a mesma altura. E a massa já está bem homogênea aqui na forma, tanto em termos de espessura quanto em termos de altura. E a gente vai pré-assar essa massa. Pré-assar é opcional, você pode colocar direto o recheio aqui e levar para o forno, mas pré-assar a massa antes de colocar o recheio garante que ela vai ficar mais crocante. E aí, para pré-assar a massa, tem alguns segredinhos. Peguei aqui o papel manteiga, o mesmo papel manteiga que eu usei para abrir a massa, porque aqui a gente reaproveita tudo. Vou colocar aqui. E a gente precisa colocar alguma coisa para fazer um peso nessa massa. Esse peso vai impedir que a massa infle. Você também pode furar com um garfo, que também vai ajudar a massa a não inflar. Mas muitas vezes não é suficiente, então é legal colocar um peso. O que você pode usar como peso? Existem uns feijões de cerâmica específicos para isso. Você também pode usar feijão comum, grão de bico, qualquer coisa. E aí esse feijão grão de bico você reserva, porque você não vai conseguir cozinhar depois, vai ter que ser só para isso. O que eu faço é colocar esses meus potinhos de cerâmica, esses ramecãs, que eles podem ir ao forno, porque eu acho que fica mais uniforme. Porque às vezes só o feijão, dependendo se ele não for muito pesado, às vezes não dá o efeito que eu quero. Esses potinhos, gente, eu uso pra tudo. Vocês já devem ter visto eles várias vezes aqui no canal. E uma curiosidade é que eu comprei esses potinhos aqui pro canal, logo que eu comecei o canal, porque eu sabia que eu ia fazer uma receita de creme brulee. Às vezes eu sou uma pessoa um pouco precipitada. Então, antes de fazer a receita, porque eu ainda demorei pra fazer a receita de creme brulee, eu comprei esses potinhos, porque precisavam ser ramecãs, coisas que pudessem ir ao forno. Mas acabou que eu demorei pra postar a receita de creme brulee e comecei a usar esses potinhos pra várias coisas. Então, eles são super úteis. Já fiz sopa de cebola aqui com eles no canal, mas eu acabo usando também pra colocar os ingredientes aqui, porque eles são bonitinhos, mas eles são super úteis. Eu vou deixar o link aqui embaixo desses potinhos, se vocês quiserem comprar, são super úteis realmente. Lembrando que eu não tenho parceria com a loja, esse é só um link para vocês comprarem produto. Comprando por esse link, uma parte das vendas vai pro Cozinha Sem Chefe, então é uma forma de vocês apoiarem aqui o canal. Mas não é uma parceria com a loja, nada disso, mas também não tem nenhum custo adicional para vocês. Então é só uma forma de você apoiar o canal. Aqui eu só compartilho o link de produtos realmente que eu testei e aproveito. Se você estiver querendo comprar algum utensílio de cozinha, pode perguntar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Me pergunta se eu tenho alguma recomendação, que aí eu posso passar o link também. E agora vamos levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por uns 15 minutos até ela começar a ficar douradinha. Não é para a massa ficar pronta, porque depois o recheio ainda precisa cozinhar. É para ela dar uma pré-assada, ela dar uma firmada e aí a gente vai colocar o recheio e levar para o forno até o recheio firmar. A massa da quiche já pré-assou, eu vou tirar os potinhos daqui. E agora a gente pode colocar o recheio. E como eu tinha falado, tradicionalmente no recheio da quiche a gente não mistura tudo. Por isso que eu não misturei aqui no queijo com o creme de leite, eu não misturei o gorgonzola. O gorgonzola ainda tá aqui. Porque a gente costuma fazer uma camada no fundo com o que vai saborizar a quiche, que nesse caso é a pera e o gorgonzola. Então aqui no fundo da quiche eu vou começar colocando
a pera, que eu dei aquela caramelizada na frigideira. Depois eu vou colocar o gorgonzola. Aqui tem mais ou menos uns 100 gramas de gorgonzola. Eu vou dar uma esfarelada nele aqui, depois que eu colocar a pera. E aí por cima eu vou jogar a mistura de ovos e creme de leite. E agora eu vou voltar com o quiche pro forno por uns 30 minutos ou até o recheio ficar firme. Aí uma coisa, eu não untei minha forma porque a massa já tem bastante manteiga. Mas eu só tô plena assim falando isso e tendo certeza que vai dar certo porque eu já testei essa forma que eu sempre faço o quiche e não costuma grudar. Se você não conhece essa forma e tiver na dúvida, unta por via das dúvidas, porque eu já caí nessa história de não preciso untar porque a massa tem muita manteiga e aí na minha forma grudou tudo. Então fica aí a dica, o conselho. Minha quiche está prontíssima, olha só que linda que ficou. E eu adoro quando ela fica assim mais queimadinha em cima. Eu gosto de deixar ela bem douradinha. E eu só vou esperar ela esfriar um pouco antes de desenformar e aí eu mostro pra vocês. Olha a perfeição dessa quiche. Se isso daqui não conquistar o crush, eu não sei mais o que vai. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você nunca experimentou a combinação de pera e gorgonzola, experimenta, porque vale a pena. E se você já experimentou e não gostou, você pode usar essa base da quiche e colocar outro recheio. Já tem receita de quiche Lorraine aqui no canal. E eu quis trazer essa receita como um especial aí pro Dia dos Namorados. Mas se você não tem namorado, faz pros amigos, faz pra família, faz pra você, porque eu tenho certeza que você merece essa quiche. Quando fizer a receita, aproveita e me marca lá no Instagram. E se fizer pro namorado ou namorada, me marca também pra eu ver, que eu vou adorar saber. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Já fica ligado, porque na quinta-feira vai ter outro vídeo também especial aqui de Dia dos Namorados, com uma receita incrível. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. Beijo!